tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal da Cigana Isolda. Esta será uma previsão para o segundo semestre, já estamos na metade de julho. Eu sei que eu estou um pouco atrasada, todos os anos eu faço primeiro e segundo semestre, mas esse ano, até por um motivo de uma virose aí que me acometeu, e aí eu me atrasei um pouco, mas estou aqui para cumprir como todos os anos. Então, essa previsão para segundo semestre é para todos vocês que têm como signo solar, como seu ascendente ou lunar, ou alguma casa muito importante na constelação de Capricórnio, esse signo de terra que também é o meu solar. Então, assim, vou fazer com bastante respeito, bastante critério. E se você gostar, compartilha com os amigos capricornianos, né? Vamos aumentar esta família. É o vídeo mais assistido no nosso canal. É uma egrégora muito forte de gente batalhadora, gente que balança, mas não cai. E eu já vou pegar aqui o tarô Magia da Bruxa, para a gente ver qual aspecto da nossa vida precisa ser redirecionado neste segundo semestre de 2022. Um ano bastante espiritual, de muitas transformações. A gente está sentindo na própria pele, né, a necessidade da mudança. Então, Capri, vamos ver aqui o que a magia da bruxa tem a dizer para todos nós. Porque eu tô aqui para aprender junto com vocês, para evoluir junto com vocês. Que Deus é bom e Deus nos ensina a cada minuto e a cada dia. Quer mandar uma boa puxada na gente, vamos ver. Capri, veio a carta da poção, carta de número 24. Lembre-se de praticar o amor próprio. Ai, Capricórnio pensa em todo mundo menos nele, né? Uma coisa impressionante. Acode este, acode aquele, ele vai ficando, e ele vai ficando. Então, você precisa cuidar mais de si mesmo. Nunca teve tempo para praticar isso ativamente. Ou então foi deixando de lado aí. Agora é hora de você se apoiar de todas as maneiras. Significa parar um pouco, tomar aquele banho maravilhoso, ou fazer uma máscara de água de rosas, se planejar, de modo que você possa se organizar simplesmente. Porque, olha, Capri, o que eu tô sentindo aqui é que se você não tiver esse autocuidado, se você não se cuidar, as coisas podem descarrilhar. É muito excesso de trabalho, excesso de preocupação, excesso de responsabilidade, excesso de culpa, excesso de medo. Preste atenção. Eu convido você, depois de uma reflexão dessa, a fazer uma oração comigo aqui, porque eu senti até uma necessidade de orar. Senhor, meu Pai, escuta as minhas preces. Venho a Ti para pedir a abertura dos meus caminhos, que eu possa entrar pela porta que ontem estava fechada, que eu possa encontrar soluções para os meus problemas. Pai, o inimigo me rodeou, mas não me venceu. A minha fé por Ti o derrotou. Sei que caminhas comigo. Posso sentir Sua presença nos livramentos que me concede. Dai-me saúde para fazer tudo o que preciso.
Dai-me sua proteção e também a minha família e amigos. Que assim seja. Graças a Deus. Gente, vamos nos cercar de todos os cuidados possíveis. Vamos perguntar ao tarô Zen de Osho quais são os direcionamentos para esse segundo semestre de 2022. Gente, aqui eu vou pedir licença a vocês e vou virar a câmera para que vocês vejam a colocação das cartas porque a gente pode ir associando, tá bom? Então, com licença aí que eu vou virar a nossa câmera. Prontinho, vamos lá. Tarô Zen de Osho nos dê um direcionamento para nossa primeira coisa, para nossa saúde, porque com saúde nós podemos fazer tudo, não é mesmo? Primeiro para nossa saúde, uma lâmina para nossa saúde, Tarô Zen de Osho. Melhor, para economizar o tempo do vídeo, vou cortar em 4, tá? Nossa saúde, nossas finanças, nossos relacionamentos e nossa família. Gente do céu, olha a carta que veio na saúde. Fiquei até com medo. Carta da esquizofrenia. E aqui, olha só, a criatura tá ali na beira do abismo, né? Pendurada pela ponta das mãos e dos pés. Já tem 2 corvos lá rodeando a pessoa. Então aqui é o estar entre a cruz e a espada. É um tipo de situação que os capricornianos estão se deixando aprisionar pelo aspecto hesitante e dualista da mente. Vocês estão deixando que os braços se soltem, que caia a cabeça para baixo, estão deixando para lá. E vocês precisam tomar uma decisão. A única maneira de vocês saírem desse dilema aqui, Capri, é soltar um dos 2 extremos. Ou soltar ao mesmo tempo e deixar cair. Não vai ter fórmula, não vai ter nada que te ajude a sair dessa situação aqui, Capri. Eu vejo vocês esgotados, cansados, exauridos, tentando resolver de alguma forma tudo que lhe cerca, tudo que lhe aborrece. Só que o seu coração pode estar começando a bater tão depressa que você já nem sabe mais o que fazer. Você está se sentindo dividido, separado, contraditório. Na verdade, você está sendo condicionado a cuidar de tudo e não cuidar de si. Do jeito que está, você, quando quer dizer sim, diz não. Você não consegue nem dizer sim com certeza, porque você não tem tempo. E você está tão infeliz nessa situação que o teu corpo físico está adoecendo, Capricórnio. É preciso tomar uma atitude. É preciso ver com clareza a situação, é preciso se priorizar. Na parte financeira, veio a carta do momento a momento. Olhem bem, este homem caminha numa leveza sobre as pedras que flutuam e na minha impressão é que isso são ondas do mar. E lá no fundo tem arranha-céus, tem uma cidade, né? Então assim, a vida financeira de Capricórnio nesse segundo semestre vai estar suave.
leve como o caminhar deste homem, mas precisa ter equilíbrio nos gastos. Não pode se deixar seduzir pelas quimeras, por tudo que vê, fazer somente o necessário, Capricórnio. É preciso deixar a vaidade, a ilusão e pensar em você, no seu amanhã, no seu futuro, nas coisas que te fazem feliz, que te fazem bem. Para de fazer a vontade de outras pessoas, faça a sua. No amor, nos relacionamentos, a carta da totalidade. É preciso ser cúmplice. É preciso se jogar sem medo. Preciso se entregar. Acreditar que existe um amor. Esta carta fala muito daquele amor onde você se sente confiante. Alguém que lhe dê a mão e que não vai soltar. É preciso se desvencilhar das desilusões, das mágoas do passado e saber que nessa próxima jornada você vai estar vivendo uma nova etapa, uma etapa de cumplicidade, de companheirismo. Com relação à família, veio a lâmina do deixando ir. Existe aqui uma situação de você se unificar ao universo, de você ter um amor incondicional por tudo e por todos, sem ficar nomeando se é do sangue, se não é, se essa pessoa é branca ou preta, azul ou amarela. Você está numa fase, Capricórnio, que você entendeu que amar não é ter laços sanguíneos, mas amar vai muito além disso. Amar é não ter restrições, é não se escorar, é não pedir, é não ter posse, não ter controle. É simplesmente deixar fluir. Se existia alguma relação que não te fazia bem e ela é familiar, deixa essa pessoa ir. Segue em paz, vai no teu caminho. Não fique querendo segurar quem não gosta, quem não aceita você. Você está num tempo de ser feliz, de viver em paz, de bem com o universo, de bem com a vida. Gratidão ao tarô Zen de Osho. Gratidão. Vamos pedir ao tarô da Bruxa de Évora 4 direcionamentos no mesmo sentido. Saúde, finanças, amor e família e amigos. Já veio a primeira. Veio a segunda, a terceira e a quarta. Gratidão à Bruxa de Évora. Tá aqui as 4 cartinhas. Na saúde, olha quem vem aqui. Esse é o Pajem de Ouros. E ele fala no quesito saúde, espiritualidade, de você ter pensamentos positivos, ter aquela sensação de juventude, não importando a sua idade, Capri, de você voltar a ser criança, voltar a sorrir, voltar a ser feliz.
Porque do lado espiritual você deve buscar a paz, a felicidade na sua caminhada, dividir suas bênçãos com as pessoas ao seu redor, espalhar esse conhecimento, esse amor que você adquiriu na sua jornada. Tire do seu caminho tudo aquilo que vem lhe consumindo, lhe magoando. E sabe assim, eu tô sentindo nessa leitura, Capri, que muitos de vocês se sentem oprimidos e magoados, inclusive por pessoas da família, que lhe cobram por situações que você nem tem responsabilidade ou não tem culpa. Mas eles querem que você faça. Eles querem que você seja responsável. É impressionante, impressionante. Aqui, meus amores, na parte da carreira, do dinheiro e das finanças, vocês trazem o pajem de paus. Aqui o jovem mago, ele tá fazendo a mágica dele, né? Vocês estão vendo aqui, ele tá tentando fazer um feitiçozinho, né? Tá aqui tentando fazer um feitiçozinho, tá ali o burrico, né? Tranquilo e bastante, o pasto tá verde. Então, nesse segundo semestre vem expansão. Essa carta é um mensageiro de boas coisas, mas que você precisa ter alegria, leveza e entusiasmo para o trabalho. Virão aí transformações na sua rotina, mantenha seus olhos abertos, Capri. É uma carta assim que nessa parte aqui de carreira, de trabalho, a carta de paus quer dizer que você é pau para toda obra, desde que você esteja dentro dos seus objetivos. Então, quando essa carta sai, você tem a previsão de novas oportunidades de trabalho, sendo muito importante que você olhe quais são suas capacidades e saiba se você vai dar conta dessas oportunidades que estão chegando. Eu vejo que vocês vão se entusiasmar e vão ter vontade de tomar conta de tudo, mas é importante iniciar um trabalho, mas apenas um e não dois. Às vezes são tantas oportunidades que batem à nossa porta que dá vontade de abraçar tudo, mas essa não é sua realidade, Capri. Porque a palavra-chave dessa carta aqui é foco. Está chegando um novo projeto? Está. Vai ser trabalhoso? Vai. Mas você vai conseguir. É aquela promoção que você sempre quis? É aquele emprego, aquela oportunidade que vai chegar? É sim. Mas não é para esse mês, não se apresse tanto, tá? Mas é nesse semestre. Então assim, Capri, é uma carta desafiadora. Porque as novidades estarão te esperando nesse segundo semestre. Especialmente no campo do trabalho. Isso me diz que a tua rotina vai mudar, mas boa parte dessa carta é que vai vir com alegria. E talvez aquela transformação que você estava esperando há tanto tempo chegue agora. Então aproveite este momento para fazer o que for melhor possível para você. Nunca esquecendo da energia deste valete de paus. Uma coisa de cada vez. Cabeça erguida, leve e serena, tá? Quanto ao amor, Capri, ai meu Deus, que carta é esta, né? Que carta é essa aqui? 10 de paus. O que é isso? Tá carregando quem nas costas? Meu pai criador, né? Ai, Capricórnio. Ou então tá trabalhando tanto que não tem tempo pro amor, só pode ser, né? Porque o 10 de paus, gente, é isso aqui, ó, é sobrecarga. É cansaço, a pessoa tá no limite, tá nos cascos, tá nas últimas, né? É muito fardo desnecessário, precisa renovar. Então, assim, quando eu falo aqui em amor, em parte emocional, fala da necessidade de encontrar um parceiro que tenha visões de mundo alinhada com as suas.
É preciso que você esteja ao lado de alguém que apoie os seus sonhos, que não faça com que você desista deles. Para quem já está num relacionamento, principalmente um casamento de muito tempo, traz mensagens interessantes a respeito de estabilidade, principalmente do ponto de vista financeiro. Entretanto, essa carta alerta para um gasto de energia que será necessário para manter a união funcionando de forma positiva, ou seja, vocês dois precisam conversar mais, precisam se alinhar, precisam decidir quais as metas que vocês têm em mente. A ideia a respeito de amor e de trabalho é mantida aqui nesse 10 de paus. Então, assim, os casais precisarão encontrar uma forma conjunta de trabalhar para realizar seus sonhos enquanto casal, mas não esquecer de alimentar o amor que um tem pelo outro. E isso vai exigir uma energia duplicada. Essa carta também fala dos bens materiais nesse casamento. E vocês só ficam bem quando a parte financeira vai bem. E isso precisa entrar em equilíbrio para vocês. Para quem está sozinho, o conselho é muito interessante. Você precisa procurar alguém para se envolver, mas deve buscar uma pessoa que partilhe dos seus valores, que seja capaz de permitir que você viva os seus sonhos de forma plena. Lembre a todo momento que uma pessoa precisa de alguém para compartilhar suas conquistas, que os objetivos individuais, eles não podem ser esquecidos em prol de alguém. Então, se aparecer alguém que não respeita suas ideias, que quer que você jogue tudo para cima por causa dele, essa pessoa não é para você, Capri. Esquece. Tem que ser alguém que venha gostando de você do jeitinho que você é. Que venha para alimentar seus sonhos e não para jogar água sobre eles. Nas amizades e na família, não podia ser diferente, né, Capri? É fofoca e fofoca. 5 de paus. Gente do céu, eu nunca vi uma coisa combinar tanto com Capricórnio, porque Capricórnio sempre tem gente dando pitaco na vida dele. É uma coisa assim que eu fico boba de ver, né? O Capricórnio não se mexe na vida de ninguém. Trabalha na dele, meio sisudo, mas o povo não sossega, né? Então, assim, vejo aqui um segundo semestre conturbado, muito tititi, porque eu vejo possibilidades na sua vida se abrindo, e aí o olho do povo e a língua, rapaz, vai, parece aquele povo árabe, né? Olha só, você viu. Então, assim, olha, Capri, vai ser um semestre de falatório, de muita mensagem, de muita fofoca. O zap vai pular, né? E o povo se roendo, se comendo, né? Querendo saber para onde você vai, o que você tá fazendo, né? Vai ser uma aprovação. É claro que tem Capricórnio que vai tirar de letra, mas vai ter Capricórnio que vai soltar, né, os cascos nesse povo. Então, assim, gente, vão tentar tornar sua vida difícil, gerar conflito desnecessário, mas não entre nessa vibe, sabe? Vamos ficar em paz, vamos ter clareza, vamos seguir um caminho, tomar atitude correta, vamos repensar as estratégias e rumos, né? Aceitar as coisas e ter uma resistência à fofoca, não fomentar, adquirir autoconhecimento, orar, evitar discussões, conflitos, sabe? Então vamos assim adotar uma linha do tipo assim: eu estou zen. Podem falar bem ou mal, mas falem de mim. Eu mesma já estou nessa vibe desde o início de janeiro. Podem falar. Sinal que eu estou incomodando. Pode continuar. Vamos lá.
Cigana Isolda, tá fervendo, hein, Capricórnio, esse segundo semestre. A coisa tá feia. A coisa não tá gatinha. Vamos lá. Segundo semestre. Vamos ver o que vem aqui. Carta da Torre da Espiritualidade. Precisamos rever alguns pontos de vista. Principalmente ligados à nossa saúde, nosso bem-estar. É Capricórnio, vem aqui um alerta forte. Fundo do baralho, caminhos abertos. Gostei, muito bem. É assim que eu gosto. Cadê a minha espada? Corta tudo. Inclusive a língua do povo invejoso tá aqui. Vamos lá. Então, a base energética deste jogo é a carta da Torre ou a carta da espiritualidade, tá? É uma carta bastante... É uma pena que aqui não dá pra ver tudo. Deixa eu ver se consigo baixar. Aí é o mínimo que baixa, gente. Mas vocês sabem que eu não minto, que o que cai nas cartas eu falo, tá? Então a Torre diz que nesse segundo semestre, Capri, você vai estar mais estruturado, com força para tomar as atitudes necessárias, concretizar seus projetos. Ela traz ótimas notícias para aqueles que compreendem os desafios da vida e determinam quais os planos futuros e o foco que você tem que seguir. É um momento também de você estar concentrado na sua própria vida, analisar tudo que está à sua volta, qual o caminho correto, se isolar um pouco, elevar seu autoconhecimento, afastar aquilo que te diminui nessa jornada. Você vai estar Capricórnio já intuitivo, mas agora você vai estar assim com os sentidos bem apurados, sabe? Vai estar assim, sabe aquela coisa que vai estar à flor da pele? Então, Capri, aproveita essa energia para se fortificar, para ficar em equilíbrio com a vida, porque muitas coisas boas surgirão no seu caminho. Às vezes, um momento muito difícil, uma grande perda, fez você dar uma baixada na guarda, cair um pouco em depressão, mas eu sempre lembro para vocês que o pensamento é nossa pior arma, ele nos afunda. Então, se você está vivendo essa energia, saia dela, procure ajuda psicológica, faça um tratamento, não fique com esse pensamento de derrota, tá? Eu vejo aqui que o destino, ele está agindo na sua vida. E na parte amorosa, é como eu falei, vem aquela pessoa que vai ser aquele laço forte, aquela pessoa de quem você não vai conseguir ficar longe de jeito nenhum, porque vocês já estão destinados a se encontrar. E você que está num relacionamento, aprofunde, traga cumplicidade, envolvimento, tracem sonhos juntos, sigam na mesma estrada, parem de conflitos. E na parte profissional, a Torre traz um imenso desejo de realização, né? E eu digo que este é o momento de você jogar os assuntos pessoais para fora e deixar o seu desempenho profissional seguir. Você precisa encontrar uma solução para isso que está te segurando, sabe? Ou essas pessoas que te impedem de voar. Ou talvez você não tenha encontrado o caminho certo, você tá aí diante dos seus olhos aquilo que você precisa para voar e você não está vendo. Então precisa redefinir a forma como você vive. Nunca é tarde para recomeçar, a vida é sua, quem dita as regras é você, Capri. Tá? Quando eu vejo aqui o fundo do baralho de Capricórnio,
Eu digo que há uma necessidade de você seguir aqui, ó, sozinho, sem opiniões alheias, sem opinião de família, sem opinião de terceiros, sabe? É como se a espiritualidade estivesse atuando, te direcionando por um caminho seguro. Nessas outras energias que eu vejo aqui, eu digo da necessidade de você procurar sabedoria e autoconhecimento para estar bem com você mesmo, Capri. Porque muitas vezes você está se auto-sabotando, você está com o teu espiritual cansado, negativo, precisando de um up. E isso a gente consegue através da oração, através dos banhos energéticos, através da meditação. Eu vejo aqui também, Capri, de momentos muito sensitivos, muito místicos, experiências que talvez você nunca tenha pensado em viver, pois nesse segundo semestre você vai viver. Aqui me fala também de você tomar cuidado com a sua saúde. Existe Capri aqui tão sobrecarregado, desculpa falar, mas eu tenho que dizer, a qualquer momento pode ter um colapso. E aqui tem um risco até mesmo de morte. Então preste atenção na forma como você vive. É preciso um reequilíbrio energético, é preciso buscar o autoconhecimento. Tem gente aqui com depressão, com desafios psicológicos graves causados por problemas espirituais. É preciso procurar ajuda, tá? Eu vejo mentores espirituais tentando contactar com você através de mensagens, através de pessoas, através de sonhos, até através de filmes. Eles estão desesperados querendo que você assuma a sua mediunidade. E eu vejo para você um dom chegando, um trabalho, um estudo espiritual, um segredo chegando do lado espiritual que vai se manifestar em você, Capricórnio, nesse segundo semestre. Aliás, eu tenho atendido muitos capricornianos na terapia particular e olha que tem muita gente trabalhando na luz e no bem e fazendo um bom trabalho. Alguns poucos estavam perdidos, mas já entraram no eixo. Vamos ver aqui nesta coluna a energia base, aqui a vibração base, é a carta da chuva ou carta do buquê. Uma carta muito abençoada, uma carta de energia, de boas oportunidades, de sorte, de abundância, de amor, de equilíbrio. E aqui fala de uma realização dentro da sua casa. Algo que você esperava há muito tempo acontecendo nesse segundo semestre. E eu vejo, inclusive, aqui um sucesso na tua profissão, na área da educação. Não sei se é um curso, não sei se é uma formatura. Alguma coisa que vai acontecer que você vai ficar muito feliz. Aqui também pode ser uma compra e venda, tá? Assinatura de papéis oficiais sobre uma casa. Nessa coluna aqui, a base energética é a cobrinha, a serpente, tá? Nesse ainda não falou em traição, tá? Porque nem sempre a cobra é traição. Aqui ela fala mais de caminhos, de dúvidas, de medo, de pessoas que por medo de errar não caminham, não tomam uma atitude, sabe? Estão ali em cima do muro. Então assim, é como se você estivesse se traindo, como se você não estivesse acreditando na tua espiritualidade, como se você achasse que não tem merecimento. Como é isso? Você é juiz, você fez um julgamento e acha que não merece? Me explique isso. E aqui indica para mim algum capricorniano ou capricorniana que tem vergonha da sua sexualidade, que esconde sua opção. Por que, meu irmão, minha irmã?
Seja você como for, você é um filho de Deus perfeito, criado à sua imagem e semelhança. E tenha certeza que se alguém julga você ou não gosta de você, é porque não te merece. Nesta linha aqui, você tem a linha da magia como base vibratória. Não podia deixar de ser, né, Capri? Meu Deus do céu, como capricorniano é invejado e magiado. Eu fico às vezes muito impressionada, muito mesmo. E aqui me diz que vocês precisam tomar uma decisão, mesmo que ela te traga muita dor no coração. E eu vejo alguns de vocês tendo que deixar a casa que gostam, até mesmo a cidade ou o país onde moram. E infelizmente não vai ser muito fácil, porque tem capricorniano aqui passando por situação de agressão em casa. A gente pensa que é só na casa dos outros, né? Mas tem gente aqui sofrendo muito. E eu digo que a própria espiritualidade está atuando para tirar você dessa condição. E esses que vão embora para outro país, para outra cidade, tenha pensamento positivo, porque o resultado vai ser bom. Essa mudança é necessária. Esse afastamento da família é mais do que necessário, ou das pessoas onde você está morando. Nesta linha aqui, vocês têm a carta da vela ou do caixão como base energética da linha. Essa é uma carta de renovação, é uma carta de renascimento, de desapego, de reinício. E aqui diz que você não tem opção. Agora vai e vai. A espiritualidade quer que você siga de forma radical. Vai ser uma mudança daquelas assim, tipo de leste para oeste. Não tem mais como você continuar do mesmo jeito. É mudança mesmo daquelas de chacoalhar tudo, de não ficar uma folha no pé da árvore. Tem muita gente se sentindo confuso sabe, o meu conselho aqui, Capri, não é questionar, não é ficar pondo empecilhos, é deixar a maré da vida te levar. Porque eu não vejo nada de ruim aqui no seu caminho, sabe, Capricórnio? Eu só vejo coisas boas no seu caminhar. Eu vejo assim que essa mudança tão forte que vai abalar suas estruturas, vai mudar sua forma de pensar, sua forma de agir, vem para o seu bem. Não é para o seu mal. É para que você possa seguir um novo caminho, um caminho de paz, de tranquilidade, de alegria. Então, esse segundo semestre, Capricórnio, é para você repensar, é para você ver que é possível sim ser feliz de uma maneira muito diferente, que a forma como você vinha vivendo não estava dando certo. Eu espero que você tenha gostado das previsões, que você deixe o joinha e que nós possamos sempre agradecer a este Deus maravilhoso, a esta Mãe Terra que nos abriga, e que saibamos compreender os desígnios traçados para todos nós. Gratidão, gratidão, gratidão.